Agora a gente vai falar do miolo da redação, o desenvolvimento. É ali onde o estudante traz os argumentos e as propostas, certo? Certo. Ele pode optar por um modelo de, no parágrafo de desenvolvimento, apontar uma causa e uma proposta para mitigar ou resolver aquela causa. Ele pode optar também por deixar as propostas de intervenção para um único parágrafo isolado só para as propostas. Ou então ele pode optar também por um modelo que é deixar para a conclusão as propostas de intervenção. Ele reafirma a sua tese, ele diz assim, olha, apontou essas causas todas para mostrar o problema da mobilidade urbana e vimos que isso fez sentido, eu consegui te convencer, né? Entendi. Reafirmou a tese, aí lança as propostas de intervenção, coerentes com as causas que você apresentou. Bacana, então vamos ver algumas sugestões que o professor João Paulo trouxe pra gente? Sim, vamos. Roda aí. A equipe de redação na hora do Enem me informou que a gente tem que apresentar argumentos e propostas de solução. Então vamos tentar apresentar geograficamente alguns dados, alguns argumentos que são importantes. Primeiro ponto que eu acho importante, até para você sair um pouco da mesmice, é você falar do individualismo, que eu cheguei a citar no último bloco, mas a gente não falou tanto assim. O que é o individualismo? Hoje, nós temos um movimento, no Brasil principalmente, que é o movimento pró-indústria automobilística, pró-carro. Então, todo mundo quer ir de carro para o trabalho. Tem uma imagem de que ter o carro é o sucesso. Jovens, quando completam 18 anos, querem ter carro. Óbvio que isso, em algum ponto, está vinculado à precariedade dos transportes coletivos e ao fato de que as políticas de mobilidade não foram eficientes. Mas existe um outro ponto também, que é um ponto em que as pessoas muitas vezes querem o carro em função do status. E essa é uma construção nacional. Isso vem desde a pujança da indústria automobilística nos anos 50. Isso é muito comum. Tem uma imagenzinha aí que eu acho que reflete bem. Olha essa charge aí comigo, ó. Olha a imagem de quem é o bem-sucedido, aquele cara que está irritado ali no carro, e olha quem é o fracassado, o cara que está andando mais tranquilo. Essa é uma imagem do brasileiro. O bem-sucedido é aquele que vai de carro para o trabalho. Então, um primeiro ponto, que é um argumento legal que você pode começar a construir, é como que as políticas públicas, mesmo sem investir no básico, que é no transporte público de qualidade, como todos vão repetir, mas como que essas políticas públicas podem incentivar a pessoa a usar o transporte coletivo, podem desincentivar o individualismo. Esse é um ponto interessante. É conscientizar de que usar o seu próprio carro é muito ruim, porque ambientalmente é ruim. É conscientizar que você pode conversar com o seu vizinho, por exemplo, para pegar uma carona. Então, essa lógica do individualismo ela é algo que prejudica demais a mobilidade urbana. O brasileiro, ele pensa muito nele para ir ao trabalho. Mas é claro, a gente pode voltar para aquela mesmice, e é uma mesmice importante, que é que tipo de investimento público de qualidade pode ser feito para que o individualismo reduza e para que, o transporte público atinja a qualidade. Vinculado ao individualismo, nós temos algumas medidas que são interessantes. Primeiro, medidas de campanha, campanhas educativas, campanhas que possam estimular as pessoas a coletivizarem mais o seu deslocamento em direção ao trabalho. E 2, medidas restritivas. Essas são interessantes. É, por exemplo, rodízio de placas, como São Paulo já faz. Rodízio de placa é uma medida restritiva. É impedir que a pessoa use o seu automóvel para ir para o trabalho. Tem, por exemplo, as chamadas vias exclusivas, hoje em dia que se desenvolvem muito nas cidades. Aquelas vias que não podem passar automóveis particulares, só podem passar transportes que são transportes públicos ou coletivos. Isso faz com que o deslocamento do transporte público fique mais rápido e o transporte individual, o individualismo, fique mais lento. Eu sei que isso irrita a população, mas, por um lado, isso estimula o fim do individualismo, uma coletivização do transporte. Claro que nada disso funciona caso o transporte público não seja de qualidade. Então vamos pensar aqui. Tempo de deslocamento. O tempo de deslocamento ele pode ser acelerado a partir de investimento de transporte de massa, transporte que envolvam mais gente, principalmente trem e metrô. 2, custo. Várias cidades brasileiras já aderiram a um modelo chamado modelo do bilhete único, em que o governo ele incentiva, ele subsidia parte do transporte. Você paga uma única tarifa e pode utilizar múltiplas modalidades de transporte. Pega o ônibus, depois integra no metrô, depois integra no trem ou até uma barca, dependendo do tipo de cidade. Então, tudo isso são medidas interessantes para a gente. E, claro, qualidade, né, gente? A qualidade do transporte público ela é essencial. Eu queria trazer para vocês um dado que eu acho que é um dado bem relevante. Então, olha essa tabela aí. Essa tabela mostra que São Paulo, por exemplo, 92% do custo do transporte é sustentado pelas tarifas. Tarifa é aquilo que você, usuário, paga quando pega o ônibus lá.
0% há 2 anos atrás era subsidiado, ou seja, o Estado não contribuía em nada diretamente com o transporte. E 8% sustentado por outras receitas. Outras receitas aqui é principalmente propaganda, tá? Publicidade. Paris já é bem diferente. Reparem que Paris, 40% do transporte é por tarifas, enquanto que 40% é de outras receitas. Paris dá um show, mostra pra gente exatamente como que se pode sustentar transporte de outras formas, e o governo paga 20%. Em Barcelona, o governo contribui com 50%, subsidia 50%. Ou seja, isso deixa muito claro que em outras cidades, ao longo dos países desenvolvidos, o investimento público em transporte é muito grande. No Brasil, o modelo de transporte é por meio de concessão, em que o governo, apesar de ser o responsável pelo transporte público e pelas políticas de mobilidade urbana, ele entrega a administração, a gestão, a execução do projeto transporte público para empresas privadas. E essas empresas privadas, que ganham as concessões do governo, elas se sustentam principalmente por meio de tarifas. Precisamos pensar, até para explorar um pouco mais a qualidade do transporte público, em aumentar a contribuição de outras receitas, como propaganda, para que esse transporte ganhe qualidade, e 2, repensar um modelo em que o Estado contribua um pouco mais, aplique mais subsídios para que esse transporte possa melhorar. Então, aí a gente consegue ter alguns argumentos que são argumentos interessantes. Eu espero que vocês consigam tirar a nota 1000 no Enem utilizando esses argumentos. Muito obrigado, professor. Já temos muitas informações, caminhos, mas o candidato pode usar quantos parágrafos para poder resolver tudo isso? O ideal é que você use 4 ou 5 parágrafos. A introdução, a conclusão, que são incontornáveis, você não pode deixar de fazê-los. E aí 2 parágrafos de desenvolvimento, ou 3 parágrafos de desenvolvimento. O modelo de 3 parágrafos de desenvolvimento, ele é um pouco não indicado para o Enem, porque como a folha é estreita, pode ser que você não aprofunde o seu tópico frasal no desenvolvimento plenamente, tá? Mas se a sua letra for pequena, não tem problema você fazer 3 parágrafos de desenvolvimento, mas essa é a estrutura ideal para fazer. E como concluir dentro do tema, trazendo propostas de intervenção? Olha, a estrutura da conclusão você pode colocar como a reafirmação da tese, que é você dizer, apontar de novo as causas que você desenvolveu, dizer assim, olha, eu convenci o leitor, eu desenvolvi essas questões e vamos concluir. E aí você pode apresentar as propostas. Então, as propostas, como eu já disse, primam pela coerência. Você escolhe, então, atores da sociedade, né? O governo, escolas, a mídia, empresas também, a sociedade civil, então, para resolver aquele problema que você apresentou. Então, por exemplo, uma campanha de conscientização para amenizar a questão da cultura do carro, do status, então, é uma boa proposta, tá? Então, é uma maneira de você concluir o seu texto. E você teria uma ideia para a conclusão com um título, por exemplo? Sim, a gente pode pensar, você apresentou as propostas de intervenção, mas uma frase final. Quem sabe, assim, ao se realizar essas medidas, a população brasileira residente em metrópoles possa viver com mais qualidade de vida. Título, qualidade de vida. Ou a gente pode pensar que, quem sabe assim, ao se realizar essas propostas, o Brasil finalmente não deu um salto em direção ao futuro em mobilidade urbana. Título, salto para o futuro. São ideias que a gente pode trabalhar. Mas não precisa decorar, é só você, na hora, pensar e usar aquela expressão para o título.